Estamos de volta e como a gente fala pra caramba, não conseguimos terminar a tabela da Série A. Te zoando, tu fala muito. Nós três, juntaram 3 tagarelas num programa só. Eu, por exemplo. Vamos Tadinho, voltar pra drama. tabela. Santos 3-0 na Chapecoense. A gente vê a diferença da Chapecoense jogando dentro e fora de casa, né? É muito. Parecem 2 times diferentes. Depois disso, que a torcida não influi. Influi sim. Grande parte do Copete. Parecem 2 times diferentes. Ponte Preta 1, São Paulo 0 aí, Fabinho. Um jogo polêmico, que foi pra CBF, talvez. Estão dizendo aí que os São Paulinos dizem que pode ser até anulado esse jogo. Será? Por causa da besteira que o juiz fez, né? Mas será? Ele deu amarelo, depois foi lá, depois Desistiu. do jogo já desistiu. Não, olhou assim. Rapaz, foi perigoso isso. Trocou o amarelo pelo vermelho. Desistiu do amarelo, levantou o vermelhinho, é coisa Mas o São funciona. Paulo tá caindo. Tá. Tá caindo de produção. Tá, a gente vai trocar de posição. Cavalo Paraguai. muito. Se a gente tivesse uma corrida de cavalinho, São Paulo estaria bem capenguinha lá pra trás, né? Aí, líder Fabinho. com a- Mas vai jogar Pra você. depois de amanhã com o Atlético Nacional de Medellín, no Morumbi. 70 mil ingressos já foram vendidos. O São Paulo tá focado na Libertadores. Né? Figueirense 1, Atlético Mineiro 1 e o Sport Palmeiras jogam hoje às 8 da noite Com na novo Ilha do horário, Retiro. né? Partida 13ª. O Sport vencendo, muda um pouco a coisa lá na zona de rebaixamento, né, Léo? O Sim. Botafogo pode dar uma caidinha, não chega à zona, mas pode ficar na Mas porta da zona. Mas é um jogo pro Palmeiras vencer, novamente. E o Palmeiras líder, né? É líder. A CBF, Vencendo, dispara na liderança. é a CBF copiando realmente o futebol europeu, colocando aí um jogo em segunda a sexta. Isso é bom pro É público. bom, né? Tem é jogo bom. agora todo Agora dia. falta né? De copiar a segunda organização, né? Que não tem. Milonga, bem Pra verdade você isso. ver. Com essa rodada, olha só como é que tá a classificação. Palmeiras e Corinthians lá em cima com 25 pontos. Lembrando que se o Palmeiras vence hoje, vai a 28 e aí dispara isolado na liderança. Em terceiro, o Grêmio e o Santos em quarto com 22. O Internacional, com a derrota, foi para quinto lugar, saiu do G4 e tem 20 pontos. Flamengo em sétimo, também com 20 pontos. Fluminense em 12º. Fluminense que estava bem próximo do G4 até umas 3 rodadas atrás, né? Sim. Já está lá na 12ª muito embolado, posição. né? E a zona de rebaixamento? Curitiba, Sport, Santa Cruz e o América Mineiro, que vem perdendo aí um jogo atrás do outro. Agora a gente vai... Fala, Milonga. Não, só o detalhe é o seguinte, é que você disse muito bem, ainda está começando, porque, na verdade, o Flamengo, há 2 rodadas, ou uma rodada atrás, o Flamengo era o primeiro fora da zona do G4, agora já está em 7º. Um terço do brasileiro Coisa já se foi. É isso aí. Agora a gente vai falar de Série B. Afinal de contas, o Vasco se encontra na Série B e acumulando derrota agora. Depois de 34 partidas sem perder, perdeu a primeira, agora vem perdendo. Será que Que vão isso? ficar 34 agora sem ganhar? Ah, que graça, né? Eu acho que... Não, eu penso o seguinte, Que é isso, queira ou gente? não, podem dizer até o contrário. O dia que Nenê joga mal, que não está inspirado, O Vasco resto chora. do time... Nenê, Mas se entendeu? eu falo isso, o Vasco depende de uma boa atuação do Nenê. Mas Isso não, é fato. Mas a questão, o Vasco tá sofrendo. É a segunda sequência negativa de Jorginho desde quando chegou, 11 meses, né? Ele tem desses 7 jogos, o Vasco perdeu 4 e ganhou somente 3. E O aí, que está acontecendo com o Vasco? O Vasco, o grande problema do Vasco é a zaga. É a defesa. Todos os jogos que a gente vê, o Vasco só toma gol bobo. Você viu o primeiro gol do Avaí? Gol bobo. Continua jogando mal a defesa do Vasco. Eu não sei, não é, se é E o praga. Luan tá indo para as Olimpíadas. Aquele né? Rafael Braz que foi pro Vaz. que foi pro Flamengo, saiu. Mas até o Rodrigo, que era o xerifão ali atrás, está deixando a desejar. E agora o Luan vai para as Olimpíadas e o Vasco já contratou um novo zagueiro. Se chama Rafael Marques, que veio do Curitiba, que era do Botafogo. Saiu um Rafael, vem outro. Tinha que ser Rafael. Rafael... Ele ficou com saudade, é um nome tão bonito, né? Ah, meu Deus do céu. A gente É tem tabela de superstição. classificação da Série B? Deus me livre. Essa aí é a tabela de resultados. Não, pode voltar, vamos falar dos resultados então. Sampaio Correia e Paysandu ficaram no 0-0. Vila Nova venceu por 1-0 o Tupi. Coitado. Londrina... Coitado. O Tupi, só os índios Ouviu o aguentam. coitado aqui, um Só- sonoro coitado. só um índio. Londrina 2, Criciúma 2, o Oeste venceu o Luverdense. O Luverdense chegou em casa e perdeu, viu? 1-0 Oeste. Atlético Goianiense 3-0 no Náutico. Isso aí que não pode acontecer, ó. Vasco perdendo, Atlético Goianiense ganhando. Brasil de Pelotas 2, Joinville 0. Paraná venceu o Bragantino, venceu na casa do adversário. O Bragantino jogou em casa, 1-0 Paraná. Avaí 2-1 Vasco, a gente acabou de falar desse jogo. Ceará 1, Bahia 0 e CRB 2,
Goiás 1. Com essa rodada, vamos dar uma olhada em como ficou a classificação. Vasco com 28, seguido ali juntinho o Atlético Goianiense também com 28 e o Ceará logo em terceiro com 27. Tudo embolado aí na ponta da tabela. CRB com 25 em quarto lugar lá embaixo. Bragantino com 11, Joinville também com 11, Sampaio Correia 10 e o Tupi, coitado, aos índios, né? Com 9. A coisa não tá muito boa pro Tupi, não. São líderes. O Vasco tem que tomar conta, viu? Tem que tomar. Perdeu, joga com o Brasil de Pelotas Atlético agora. Goianiense ganhou. Se acontecer isso de novo, filho, perde a liderança. Joga contra o Brasil de Pelotas agora. Tem que vencer, né? Senão pode perder a liderança. Não. Com certeza, se perder a próxima rodada, ele perde a liderança, porque Ceará tá vindo uma crescente muito boa. Veja você que o Brasil... joga fora de olha casa, como esse campeonato é complicado. Veja você, o Criciúma está em sexto, Brasil de Pelotas em sétimo, com 22 pontos. Se vencerem 2 partidas e o Vasco perder 2, iguala. E o Vasco tem que ganhar agora e tem que torcer para o Atlético Goianiense perder. O Atlético Goianiense joga fora de casa, vai enfrentar o Goiás. Eu já assisti o Atlético Goianiense jogar. A coisa muda um pouquinho, né? Já assisti o Atlético Goianiense jogar e o Ceará também. Assisti o Ceará e Bahia a última vez. O Ceará tá dominando, o Ceará tá jogando muito bem. Bill, né? Tal do Bill. Jogou no Botafogo, né? Kill Bill. Nossa Senhora. Jesus. Após uma sequência de 5 derrotas consecutivas, o Macaé enfim somou mais 3 pontos na Série C do Brasileiro, diante do Guaratinguetá de São Paulo. Guaratinguetá, trava-língua isso aí. O Alvenil Praiano saiu atrás, mas venceu o time paulista de virada por 3-1, também na tarde do último sábado no Moacirzão. Com o resultado, o time do Norte Fluminense foi a 6 pontos e, principalmente, quebrou aquela sequência terrível de derrotas. Eu acho que isso dá uma certa confiança. Mas também contra o Lanterna, né? Tinha que ganhar mesmo. Né? Fez o dever de casa, né? Contra o Lanterna. Perder pro Guaratinguetá vai ganhar de quem? Pelo amor de Deus. Macaé acorda. Mas, assim, teve um gol de letra muito bonito, né, no Macaé. Tá aí, ó. Mais um. Fez 3-1, jogou pra ganhar, jogou básico. Olha lá o gol de letra. Exatamente. Foi um gol bonito. E o Macaé agora joga contra o Juventude. E o Macaé venceu de virada, porque no primeiro, o time do Guaratinguetá, saiu na, mas até saiu na frente. Até o Gostinho ganha do Guaratinguetá. Com 2 minutos ou 3 de jogo. Agora, só lembrando que pela Série D, o Volta Redonda continua invicto na chave dele, já automaticamente passou para outra fase e derrotou a Desportiva lá em Cariacica, no Espírito Santo, por 2-1. O gol da Desportiva Ferroviária foi marcado por Rael, que esteve com a gente aqui no programa. A Volta Redonda cheia de luz, só passando de fase. Meu Deus, gente. Vamos pro intervalo depois dessa. Pois é. Por favor, a gente já volta. Segura aí.